Nós vivemos na geração da história que mais tem acesso às Escrituras ao mesmo tempo, que a Bíblia nunca foi tão mal interpretada. E sabe, isso eu não vejo como um problema de falta de fé, mas sim como um problema de falta de formação teológica. Eu sou o pastor e professor Gabriel Alencar, e aqui nesse canal você vai encontrar uma série de conteúdos sobre teologia, vida cristã, estudo das Escrituras. O meu compromisso é com a fé reformada, então fique à vontade para navegar em todos os vídeos e para já seguir o canal. Bom, por que a igreja brasileira precisa reaprender a interpretar a Bíblia? Eu vejo que existem 3 erros comuns na interpretação bíblica, tanto dentro da igreja, quanto algumas pessoas que tentam interpretar de forma pessoal a Bíblia. O primeiro dos erros, e é clássico, acontece em todo lugar, é o uso de versículos isolados. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos que você já ouviu. O primeiro deles, por exemplo, é Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou Mateus 7, verso 1. Não julgueis para não ser julgado. Ou quem sabe Mateus 18, verso 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esses 3 exemplos são clássicos. Você com certeza já ouviu eles fora de contexto. Por exemplo, Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós ouvimos esse versículo com um tom de tudo aquilo que eu me propor a fazer na vida dará certo porque Jesus é minha fortaleza. Mas o objetivo de Paulo em Filipenses não é falar sobre isso. Paulo está falando sobre as dificuldades que ele passou em sua jornada, os açoites, os naufrágios, todas as dificuldades que abarcaram o seu ministério. E ele percebeu uma coisa, que em todas essas dificuldades, por mais extremas que fossem, a presença de Cristo nunca lhe faltou. E agora ele chega numa conclusão. Se nesse cenário essas coisas não me faltaram, então tudo eu posso naquele que me fortalece. Veja como o sentido muda quando eu olho para o contexto. Eu não tratei agora o versículo de forma isolada. O segundo exemplo que eu dei é Mateus 7, verso 1. Não julgueis para não ser julgado. E a gente usa esse texto para falar que qualquer tipo de julgamento, de emissão de opinião ou de pensamento crítico sobre algo, ele é totalmente reprovado pela Bíblia. Mas é só você continuar nos próximos versículos e você vai ver que o que Jesus está criticando não é o julgar, mas é o julgamento hipócrita. Logo em sequência ele diz assim, por que é que você olha para o cisco que está no olho do teu irmão, sendo que existe uma trave no seu olho? Jesus não está dizendo não julgue, ele está dizendo não faça um julgamento hipócrita. Primeiro tire a trave do seu olho para você ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Então não é taxativo, mas é uma forma de Jesus dizer assim, não saia emitindo opiniões se você nem olhou para você ainda. O ponto do texto não é não julgar, o ponto do texto é não julgue de forma hipócrita. O terceiro exemplo que eu dei é Mateus 18, verso 20, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome ali eu estarei. Se você prestar atenção no contexto dessa passagem, Jesus está nos ensinando como lidar com irmãos. Jesus está nos ensinando como lidar com disciplina eclesiástica. E quando ele cita essa parte, ele está dizendo que ele está como testemunha em meio a 2 ou 3 irmãos que estão testemunhando contra uma atitude ou por causa de uma atitude. Estar 2 ou 3 reunidos em meu nome e ali eu também estarei, significa que Jesus está dizendo, eu estou vendo a situação, eu estou diante dessa situação junto com vocês, e ele não está ensinando ali que se nós orarmos com um número correto de pessoas, de pelo menos 2, Deus abrirá os céus, rasgará os céus e derramará sobre nós chuvas de bênçãos. Mas o objetivo é mostrar que quando existe algo que o irmão fez, eu preciso juntar testemunhas para tratar isso, e quando isso acontece, Jesus está em nosso meio, observando todas essas coisas como um justo juiz. Viu como o sentido das passagens muda quando nós olhamos para o seu contexto? Agora, um segundo problema que eu vejo, e esse aqui para mim é até mais agressivo e intenso, é o uso excessivo de alegorias. Eu não sou nada fã de alegorias, na verdade eu nunca uso alegorias. O que é uma alegoria? Uma alegoria é quando nós procuramos uma espécie de uma interpretação espiritual dentro de um texto que ele está sendo super claro. Eu vou dar um exemplo disso, que é a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Jesus conta a parábola do bom samaritano com o objetivo de responder uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus quer mostrar ali que é necessário que nós tenhamos uma espécie de uma compaixão universal, sem olhar a quem, porque todos são o nosso próximo. Mas o que você vê algumas vezes é que as pessoas começam a simbolizar itens da parábola com o objetivo de trazer uma nova realidade que o texto não quis ensinar, que Jesus não quis ensinar e que não é o objetivo do texto.
Um exemplo disso, o homem ferido representa Adão, ele representa a humanidade. Jerusalém representa a cidade celestial de onde Adão caiu. Jericó representa o mundo, o corpo humano, e agora esse homem tem que voltar para Jerusalém. Os ladrões representam então o diabo e os seus anjos ali assaltando aquele homem em meio ao caminho. O sacerdote e o levita representam a lei do Antigo Testamento e o bom samaritano então representa o Cristo que salva ele no meio do caminho. Veja, tudo isso é maravilhoso, mas não é isso que o texto está ensinando. Tudo isso é digno de reflexão. São pontos que nós até podemos pensar e dizer assim, de fato, Jesus nos salva no meio do caminho da nossa perdição. De fato, Satanás nos atrapalha em nossa caminhada, as tentações também fazem isso, a carnalidade também faz isso, mas não é isso que a parábola do bom samaritano está ensinando. Então isso é alegorizar. É quando a gente traz um novo significado que não está no texto. E isso faz com que a gente pareça um pouco mais espiritual do que pessoas que simplesmente interpretam o texto, mas isso na verdade mostra uma grande desonestidade nossa. E o terceiro ponto que eu vejo, que é extremamente prejudicial, é o excesso de emocionalismo. Ferramentas neurolinguísticas, persuasão intensa, apelo excessivo, choro descontrolado e coisas assim que acabam atrapalhando ou acabam forçando interpretações bíblicas e indo além do que o texto diz por causa do excesso de emocionalismo. A gente acaba dizendo muito mais coisas do que nós gostaríamos de dizer sobre aquela passagem do que de fato o que aquela passagem está nos ensinando. Então esse é o terceiro ponto que eu ressaltaria. 3 pontos essenciais, os principais problemas que eu percebo que a igreja brasileira tem cometido ao interpretar a Escritura. Eu acredito que uma grande questão, uma grande raiz do porquê se dá esse problema é porque nós abandonamos o sola Escritura. A Bíblia ela é a autoridade suprema, significa que ela é a norma de todas as normas. Isso é o que significa sola Escritura. Mas não apenas isso, sendo a autoridade suprema, ela é totalmente suficiente, ou seja, ela não precisa de outras coisas para que ela faça o seu trabalho completo, a sua obra completa. E não apenas isso, mas ela é clara. Então a Bíblia é suprema, suficiente e clara. O que significa isso? Significa que com esses 3 pontos eu consigo na Bíblia encontrar como é que o homem deve viver diante de Deus e como isso é relevante e autoritativo. Quando eu digo que a Bíblia é a norma das normas, o que eu estou dizendo é que nenhum tipo de invenção, nenhum tipo de releitura, nenhum tipo de adição, nenhum tipo de novo documento pode ser superior àquilo que a Bíblia já declara. Nenhum documento externo é superior à verdade estampada nas Escrituras. Quando eu digo que a Bíblia é suficiente, eu estou dizendo que ela sozinha é capaz de explicar, porque nela contém toda a mensagem sobre a salvação e a vida cristã. E eu não preciso de algo a mais para ser salvo ou para aprender como viver uma vida cristã. Eu posso ter essas coisas, mas ela já é completamente suficiente. E quando eu digo que ela é clara, eu não estou dizendo que não existem textos complexos na Escritura. O que eu estou dizendo é que a mensagem central da Bíblia é completamente compreensível e que a Escritura interpreta a própria Escritura. E se nós estamos fazendo um trabalho distinto disso, é nós que estamos deixando a Bíblia nebulosa, porque ela é completamente clara naquilo que é central dentro dela. Agora, um segundo problema que eu vejo do porquê nós interpretamos às vezes a Bíblia da forma que a igreja brasileira muitas vezes tem interpretado de forma errônea, é porque parece que muitas vezes a gente quer reinventar a fé. A gente quer trazer novos adereços. Eu não estou dizendo que a Bíblia não deve conversar com a cultura ou que ela não deve, vou colocar nas palavras do Tim Keller, transformar a cultura. Eu acredito plenamente nisso. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes parece que nós é que estamos colocando coisas novas para que talvez a Bíblia se torne mais atrativa. Nós é que estamos adicionando coisas novas à fé para ver se talvez nós conseguimos atrair mais pessoas para a fé de Cristo. Meu querido, se Cristo crucificado, exposto em vergonha em meu lugar, para minha salvação, para a purificação dos meus pecados e para a minha santificação não foi suficiente, não existe um novo adereço que vá ser capaz de transformar isso, de deixar a fé mais bela. Se Cristo não é suficiente de embelezar toda a fé cristã, não existe outro item capaz de deixar a fé cristã mais bela.
E isso é o que tem acontecido muitas vezes. Então a Bíblia, nesse cenário, ela acaba se tornando um pouquinho secundário, porque nós reinventamos a fé com outras coisas, outros adereços, outras práticas, outros atrativos. E a Bíblia é mais um livro. Ela acaba se tornando secundária. E já que ela é mais um livro, porque nós temos tantos outros adereços, então ela pode ser lida e interpretada de qualquer forma. Eu percebo que esses são os maiores problemas que nós encontramos nas nossas igrejas e que fazem com que a gente interprete a Bíblia de forma errada. Qual é o caminho, então, para a recuperação? Como é que nós voltaremos, então, a ler a Bíblia de forma correta ou como isso será aplicado nas igrejas? A primeira coisa que eu preciso pensar é que nós precisamos de uma hermenêutica responsável. O que significa isso? Significa que a igreja como um todo deve seguir um estilo hermenêutico que seja responsável, aonde todo mundo fale a mesma linguagem, todo mundo olhe para a Bíblia da mesma forma, os pregadores preguem a partir da mesma perspectiva hermenêutica, para que a gente tenha sempre uma linha clara de interpretação e que ela não seja afetada por linhas extras, por pensamentos extras, por visões extras. Então a gente precisa de uma hermenêutica responsável. A hermenêutica mais clássica que existe é a que nós chamamos de histórico-gramatical. Ela tem a ver com olhar para a Bíblia dentro do seu contexto histórico e olhar para a Bíblia a partir do seu gênero literário. Dentro da Bíblia tem uma série de gêneros literários diferentes. E assim como nós não interpretamos a letra de uma música da mesma forma que nós lemos um livro de Dostoiévski, nós não podemos olhar para uma poesia bíblica e pensar que ali está escrito a doutrina paulina. Não podemos olhar para a doutrina paulina e pensar que aquilo ali é uma música de cantares ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando sobre gêneros diferentes. Estamos falando sobre contextos diferentes. Então, para cada uma dessas partes, eu preciso de uma hermenêutica responsável, uma interpretação que é coerente com o estilo literário e com o contexto que ela foi escrita. Segundo, o que eu disse é que nós precisamos de uma vida espiritual profunda. Não basta ter a melhor hermenêutica do mundo se isso só serve para alimentar o nosso ego. Nós precisamos, junto com essa teologia profunda, aquecer os nossos corações por meio do Espírito. Precisamos ler o texto, mas também precisamos viver o texto. Não podemos ser apenas experts em interpretação bíblica e saber tudo que a Bíblia ensina, conhecer todas as doutrinas, saber explicá-las de ponta a ponta, mas quando nós pensamos em nossa vida, aquilo ali não passa de uma série de letras mortas, que não produzem transformação, que não geram frutos do Espírito, porque isso vai apenas nos encher de orgulho e não vai de fato transformar a nossa vida. Então, em acompanhamento com a nossa leitura, é necessário que a gente tenha uma vida espiritual profunda nas realidades que nós temos aprendido em nossa leitura. E por último, como eu mencionei, nós precisamos de uma comunidade local saudável. Sabe, não adianta nós termos uma boa vida espiritual, uma boa leitura e a nossa comunidade não acompanhar isso, porque nós ficaremos frustrados. Nós seremos ou as pessoas muito chatas no lugar que estão sempre dizendo mas está errado, mas está errado, mas está errado, precisa ser desse jeito, precisa ser daquele jeito, vamos reinterpretar a Bíblia, vamos ver aqui o que está sendo dito, que está de forma equivocada e assim por diante. Ou nós seremos muito chatos, ou nós não toleraremos ficar naquele lugar por muito tempo. Então você precisa, em conjunto com a sua interpretação bíblica e com essa vida espiritual profunda, viver em uma igreja que ensine um evangelho saudável e cristocêntrico. Porque isso nos ampara aos dois primeiros pontos, a uma hermenêutica correta e uma vida espiritual profunda. Então, se nós quisermos uma igreja madura, nós precisamos de cristãos que saibam ler a Bíblia com responsabilidade. Como nós vamos fazer isso? Pense numa espécie de um loop de amadurecimento. Eu leio a Bíblia com responsabilidade, então eu vivo uma vida espiritual profunda. Com isso, eu transformo a comunidade local. Essa transformação alcança outras pessoas que aprendem a ler a Bíblia com mais responsabilidade, que vivem uma vida espiritual mais profunda, que transformam outras pessoas. E a gente vive num loop de amadurecimento, que tem a ver com cada vez mais entender melhor a Bíblia, cada vez mais viver realidades espirituais mais profundas e cada vez mais transformar a própria igreja local onde você se encontra. É mais ou menos isso que Paulo nos ensina em Efésios 4, quando ele fala sobre os ministérios. Ele diz que os ministérios funcionam conjuntamente com um objetivo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento pleno e a estatura de Cristo. O que Paulo está nos ensinando ali não é que nós vamos conseguir chegar nisso, mas que essa é a busca incessante do cristão. Aprender a sua fé
progredir em maturidade. Até quando? Até sempre. Sempre dando voltas nesse loop de maturidade, carregando outras pessoas consigo. Eu quero te convidar para você curtir esse vídeo, para você comentar aqui embaixo, seguir o canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais lições sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Então, se você gosta desse tema, se você conhece alguém que gosta, não deixe de apresentar esse conteúdo para os seus amigos. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.